Bom dia, galera! Então, estamos aí para mais uma aula de conjuntos numéricos, né? E com a aula de hoje, pessoal, nós encerramos esse assunto de conjuntos numéricos. A aula de hoje é sobre intervalos reais, que nada mais é que são os subconjuntos dos números reais. Essa aula, pessoal, é muito importante porque vocês vão usar até o final do terceirão essa parte de intervalos reais. Em todos os outros conteúdos, normalmente a gente aplica esse conhecimento da aula de intervalos reais. Então, se liga na aula de hoje e vamos lá, tá? O que a gente tem no PA hoje, então? No PA de hoje, então, pessoal, a gente vai ver intervalos reais e daí dentro de intervalos reais, o que a gente tem? Reta real, formas de representar os intervalos reais, operações com intervalos reais, tá? Aí depois disso, pessoal, depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês vão fazer a leitura no livro de vocês, nas páginas que eu disponibilizei ali, tá? E aí depois a gente vai praticar um pouquinho. Beleza, galera? Então, vamos ter uma excelente aula e vamos lá. Bom, então, quanto à reta real, pessoal, o que diz aqui sobre a reta real? Diz o seguinte: a cada ponto de uma reta pode-se associar um único número real. Então, o que isso significa, gente? Que, por exemplo, assim, ó, se eu colocar aqui na reta real, por exemplo, aqui, o ponto 0, tá? A gente sabe que, quando a gente estudou, o primeiro conjunto numérico que a gente viu se chamava o quê? O conjunto dos números naturais, concordam? Beleza, então aqui na reta real eu vou colocar ó, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, e aqui vai ao infinito positivo. Aí depois nós aprendemos o conjunto dos números o quê? Inteiros. Quem são os números inteiros? Todos os números inteiros positivos e todos os números inteiros negativos. Então, antes do zero, a gente tem da mesma forma. O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. E aqui, pessoal, vai ao menos infinito. Tranquilo até aí. Beleza. Depois que a gente aprendeu os números inteiros, a gente passou para os números racionais. Concordam? Beleza. Números racionais, quem são eles? Todos os números que eu consigo escrever na forma de uma fração. Então, vamos supor assim, ó, se eu quisesse o número 3 meios, o que significa 3 meios? Aí a gente sabe que se eu pegar o número 3 dividido por 2, o que eu tenho que fazer? Dividir esse número aqui. 3 dividido por 2, 1,5. Então, mais ou menos aqui, ó, pessoal, a gente tem o número 3 meios. Beleza. Mas e agora, se eu pedisse o número menos 9 quartos? Aonde que estaria esse menos 9 quartos aqui? Mais uma vez, tu faria 9 dividido por 4, e aí você teria um resultado de quanto aqui? 2 vezes 4, 8, sobra 1,0. E aí quanto? 2 vezes 4, 8. Da sequência aqui, 5 vezes 4, 20. Menos 2,25. Então, menos, 9 negativo é menos 2,25. Que está onde esse número? Mais ou menos aqui, ó. Menos 9 quartos, tá? Beleza. Só que acontece o seguinte, pessoal. Essa reta numérica aqui, eu poderia colocar infinitos números. Eu poderia estar completando ela, certo? Infinitamente. Cada posição aqui na reta numérica, a gente só cabe, no caso, um número. Porém, a gente não tem somente os números aqui naturais, inteiros e racionais. A gente ainda tem os números o quê? Irracionais. Então, vamos supor o seguinte, se eu estou falando de números irracionais, a gente sabe que os números irracionais são os decimais infinitos e não periódicos. Então, vamos supor assim, ó, se eu pegasse o número raiz de 2,
Raiz de 2, a gente sabe que é 1, quanto? 1,4 mais ou menos, né? Então, esse 1,4 ele estaria mais ou menos aqui, ó, bem pertinho do 3 meios. Então, aqui nós teríamos o raiz de 2. Então, olha só, pessoal. Se eu juntar todos os números racionais aqui nessa reta numérica, mais todos os números irracionais, e eu quiser colocar todos os números nessa reta numérica, a gente sabe que racional união com irracional, a gente tem que tipo de conjunto? O conjunto dos números reais que a gente viu na aula anterior. Então, se eu colocar sobre essa reta numérica aqui todos os números racionais, mais todos os números irracionais, ela vai ficar, pessoal, uma reta densa. Eu vou completar essa minha reta aqui com todos os números existentes. Só que a gente sabe que isso é infinito. Como são infinitos números, essa reta aqui ela vai ficar densa. Então, a representação dos números reais numa reta numérica é uma reta densa. Por quê? Porque aqui nessa reta caberão infinitos números. Beleza até aqui? Outra coisa importante da gente lembrar. Se eu perguntasse para vocês quantos números reais nós temos entre 3 e 4, por exemplo, se eu pedisse para vocês aqui, no meio do 3 e do 4, quantos números reais nós temos? Pessoal, nós temos infinitos números reais. Então, entre dois números inteiros numa reta numérica, nós temos infinitos números reais entre eles. Beleza até aqui? Então, vamos na sequência. O que fala na sequência, então? Bom, intervalos reais e a sua representação. A gente também, pessoal, tem outra maneira de representar os intervalos reais sem ser somente pela reta numérica. Então, olha o que diz aqui. Considere A e B pertencente aos números reais, ou seja, qualquer número que seja real, no qual A menor do que B. Os intervalos reais são os subconjuntos de reais apresentados a seguir. Porém, antes da gente seguir, eu quero fazer um lembrete aqui para vocês de umas situações que a gente viu em sala de aula. Por exemplo, pessoal, se eu colocar aqui para vocês o seguinte, A menor que B. Pessoal, A menor que B, a gente sabe o quê? Que nós não estamos trabalhando aqui no meio com um símbolo de igual. Esse símbolo aqui, pessoal, que nós temos entre o A e o B, é uma desigualdade. E repara o seguinte, pessoal, que essa partezinha aqui, ó, é a parte menor do símbolo, tá? E essa parte aqui é a parte maior do símbolo. Então, detalhe para o seguinte, pessoal, que não existe mais aquela regrinha que vocês aprenderam lá no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. Ah, se o símbolo está apontado para a porta é maior, para a janela é menor. Não, pessoal. Nem aquela historinha do jacarezinho, tá? O que você tem que lembrar é o seguinte. Por exemplo, se eu colocar o 3 aqui e o 7 aqui, tá? E eu quero usar o símbolo de maior ou menor. Eu sei que 3 é menor do que 7. Ou eu posso dizer, 7 é maior do que 3. Da mesma forma que eu posso escrever assim, ó, 7 é maior do que 3. Então, repara o seguinte, pessoal, a parte maior do símbolo, que é a abertura, ela sempre estará virado para o lado do número maior. Isso aqui, pessoal, por analogia, a gente consegue definir. Então, o número maior tem que estar com o símbolo da parte maior dele voltada para ele. Beleza até aqui? Então, olha aqui, ó. 3 é menor do que 7, da mesma forma que 7 é maior do que 3. Tranquilo, né? Beleza. Uma coisa importante para a gente também lembrar, pessoal, é que quando a gente estava ali estudando conjuntos e tal, eu fiz uma representação no quadro, né, da seguinte maneira. Se eu colocasse assim, ó, x
é maior do que A e é menor do que B. Ou seja, eu quero os valores aqui no meio do A e do B. Então, se, por exemplo, eu colocasse aqui 3 e aqui eu colocasse 9, quais são os números maiores do que 3 e menores do que 9? Esses são os números que estarão aqui no meio. Então, como que a gente faz a leitura aqui? Pausa o vídeo e você faz. X é maior do que 3 e menor do que 9. Tá? Se eu colocar agora aqui, por exemplo, 2 menor ou igual a x, aí eu vou colocar aqui, e x menor ou igual a 10. Olha a leitura agora. X é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 10. Quais são os números que estão no meio do 2 e do 10, incluindo o 2 e o 10? Por quê? Porque se tiver esse sinalzinho aqui, de igual acompanhando o símbolo de maior ou menor, quer dizer que nós devemos incluir esses números aqui do extremo. Beleza, pessoal? Então, vamos à sequência da aula, tá? Beleza, pessoal. Então, olha esse primeiro exemplo aqui, intervalo fechado. Leitura aqui, pessoal. Pausa o vídeo depois que eu fizer essa leitura aqui e você também tem que fazer. X pertence aos reais, tal que, leitura aqui, x é maior ou igual a A e é menor ou igual a B. Esse intervalo aqui, pessoal, eu também posso representar nessa forma aqui, tá? Então, colchete virado para dentro. Então, olha só, aqui eu tenho a representação dele por compreensão, tá? Compreensão. Aqui eu tenho a representação dele na forma de intervalo. E eu ainda vou representar esse intervalo aqui geometricamente. Como? Olha só, esse intervalo aqui está dizendo para mim que eu quero todos os números que estão no meio do A e do B, inclusive eles. Então, olha só, eu vou representar assim, A, B, e eu vou colocar, pessoal, um zigue-zague aqui, Esse zigue-zague aqui é para informar que eu quero, pessoal, todos os números que estão aqui no meio do A e do B. Essa é a representação geométrica. E repara o seguinte, que eu estou colocando aqui uma bolinha fechada, né, que eu pintei ela inteira, para dizer que eu também quero o valor A e o valor B. Diferente agora do segundo exemplo, que olha o que está falando. X pertence aos reais, tal que x é maior do que A e menor do que B. Ou seja, eu quero todos os números que estão no meio do A e do B. Só que nesse intervalo aqui, eu não quero nem o A e nem o B, só os números que estão no meio. Então, esse intervalo aqui eu vou representar dessa maneira aqui, o colchete virado para fora. E aí, pessoal, aqui na reta numérica vai ficar assim, do A até o B. Repara o seguinte, eu quero todos os números que estão aqui no meio, mas eu não quero o A nem o B. E se eu não quero eles, porque não tem o sinal de igual, eu coloco uma bolinha assim, vazada. Então, repara, representação aqui por compreensão, por intervalo e pela forma geométrica. Tranquilo até aqui? Então, a gente vai para o próximo vídeo agora, que lá eu vou dar sequência ao que nós estamos falando aqui e mais as operações. Fechou, galera?